Antes de tudo isso começar, liberalismo era um termo mal visto. Estava refugiado, escondido, morto de medo em fundações e pequenas academias, que eram como clubes de elite. Na teoria, estavam abertas, mas eram socialmente fechadas. Você ia a uma conferência de fundação liberal e realmente parecia que a ideologia já estava a caminho da aposentadoria. Ou seja, parecia literalmente que o liberalismo estava morrendo. Havia muitas discussões improdutivas que não levavam a nada, como se fosse um liberalômetro correndo. E a verdade é que dava vergonha se chamar de liberal. Eu tinha vergonha de me chamar liberal. Mas um dia, de repente, aparece do nada esse personagem de cabelo bastante peculiar e tudo começou a mudar. Vejamos por que nasceu o liberalismo. Para sairmos do domínio opressor dos monarcas. Esta casta que nós temos são como os monarcas. Eles são auto-herdeiros. São os mesmos que estavam em 2001. Ninguém partiu, todos permaneceram. E ainda tem mais, porque esses ladrões se multiplicam, porque tem que agregar os parentes, tem que agregar a amante, tem que agregar a família da amante, e isso cresce, cresce, cresce. E o bolso daqueles que produzem fica cada vez menor. Eles também não pensam no povo. Acho que só pensam em si mesmos. Não vejo que eles tenham empatia pelo povo, porque eles realmente não se importam com as pessoas. Você pode ver isso nas atitudes que eles tomam. A batalha cultural começou na mídia tradicional, com Javier como protagonista. Ele teve que erguer a voz? Sim, ele teve. Ele teve que dizer onde tinha chegado. Ele tinha que dizer isso de uma maneira forte. Quando Macri assumiu, as pessoas votaram nele esperando mudanças. E ele realmente não soube como tirar proveito. Essa mudança não funcionou de fato. As pessoas ficaram muito decepcionadas. E ele também trouxe a Cristina de volta. Me lembro de quando eles estavam cantando em todos os lugares e dizendo, eles não vão voltar. E no final ela voltou, está aqui nos governando. É outro desastre, porque o que estamos vivendo é realmente um desastre. A partir das 0 horas de amanhã, deverão submeter-se ao isolamento social preventivo e obrigatório. Isso significa que ninguém poderá sair de casa. Todos terão que ficar em casa. A Prefeitura, a Guarda Nacional, a Polícia Federal e as polícias provinciais estarão controlando quem circula pelas ruas. Seremos absolutamente inflexíveis. Não permitirei que façam o que quiserem. Se compreenderem por bem, ótimo. Caso contrário, tenho o poder de fazer que me entendam por mal. As experiências de outras cidades nos mostram que temos de tomar decisões mais drásticas. Agora, além dos nossos esforços de controle, estamos nos coordenando com 40 mil consórcios da cidade para reforçar as medidas de cuidado e controle. Para isso, temos 5 mil funcionários do governo municipal que visitarão cada um dos consórcios, verificando se as medidas estão sendo cumpridas. Eu entrei em contato com o Milei e ofereci. Vamos fazer alguma coisa. Talvez possamos pegar seu livro Pandenomics e transformá-lo numa produção cinematográfica. Foi trabalhando com o Milei que, de repente, eu me dei conta que ele não era um personagem de TV, como muitas pessoas pensam. Realmente havia um cara autêntico, genuíno. E eu vi que ele tinha latente o que poderia ser um líder político, de uma magnitude que surpreenderia a todos. Milei e os liberais estavam causando uma mudança. Eles estavam fazendo uma mudança em que, de repente, tornou-se legítimo novamente se dizer liberal. Com todo esse sucesso na batalha cultural, a qualquer momento isso começaria a ter um retorno eleitoral. Mais cedo ou mais tarde começaria a ter um retorno eleitoral. Mas o liberal, Javier, o liberal libertário que havia conseguido essa revolução, ainda não tinha dado o passo para entrar na política.
Me lembro de um dia em que estávamos em uma festa em Nova York com todos os liberais. José Luiz estava lançando-se à candidatura presidencial. Lembro que Alberto Benegas Lint Filho veio até mim em um determinado momento e disse: "Você não vai se envolver nisso, vai? Olhe, precisamos que você continue a travar a batalha cultural. Não se meta nisso." Eu disse: "Não, professor, não vai ter problema, não se preocupe. Como eu vou me envolver nisso? Eu não gosto disso." E na verdade é que mais tarde outros eventos infelizes me empurraram para isso. Portanto, a pergunta é: o que aconteceu no meio do caminho? O que me fez mudar de opinião? Durante o governo de Alberto Fernandes, em vários momentos, Leandro Santoro apareceu nos meios de comunicação pedindo abertamente a minha censura. Não quero personalizar. Quando desligarmos a câmera, eu lhe direi. Começaram a circular alguns discursos que são perigosos porque são antipolíticos, hiperindividualistas e agressivos. Discursos que pareciam marginais há 3 ou 4 anos e que hoje ocupam espaços cada vez mais importantes nos meios de comunicação. Acho que os meios de comunicação têm uma posição absolutamente responsável porque permitem que qualquer coisa seja dita, sem nenhum tipo de limite moral. E isso começou a ficar claro porque dos 10 a 15 economistas liberais que havia em toda a mídia, o número caiu drasticamente. Obviamente, comecei a ser bem menos chamado. O que aconteceu é que a única razão pela qual fui mantido lá foi basicamente por causa da audiência. As pessoas me acompanhavam e eu dava audiência. E tive a sensação de que a batalha cultural estava em risco, porque a verdade é que, se não nos deixam nos expressar ou não nos deixam nos expor, fica muito complicado. Uma mulher se aproximou dele com lágrimas nos olhos e disse: "Javier." Ela estava com as crianças e pediram selfies. Estávamos no canal 11 e ela disse: "Por favor, você é a última esperança para que meu filho não saia do país. Você é a única esperança que tenho de que meus filhos não vão embora." A partir daí, acho que Javier começou a se envolver cada vez mais e com mais força. Como consegue dormir à noite? Você acha que seria mais fácil me envolver com essa coisa que detesto ou continuar vivendo de palestras? Mas você não poderia dar um passo atrás? Não posso. Não posso. Eu vivo andando pelos lugares e as pessoas me dizem: "Obrigado por abrir meus olhos." Vou dizer isso literalmente. Eles me dizem: "Tire eles a pontapés." A batalha cultural se esgotou no meu caso. Tenho que passar a enfrentar frente a frente esses caras. E quando chegamos a esse ponto, conversamos e dissemos: o que faremos? Nos envolveremos? Não nos envolveremos? Porque, obviamente, havia muitas coisas contra isso que sabíamos que iriam acontecer e dissemos: olha, essa é a opção que nos resta. Ou nos envolvemos ou deixamos o país. Ele se animou. Rompeu o status quo da discussão. E teve a coragem de entrar na política, quando não tinha um porquê, quando tinha mais a perder do que a ganhar. Quero que saibam que eu sou eternamente grato a vocês e que vocês foram a minha grande inspiração para decidir entrar na política. Precisa ser aprovado na Câmara Municipal, que é o que acontece com os liberais que são simpáticos na TV, mas que não têm votos. Quando todo o establishment, toda a casta, descobriu que o Milei ia jogar, foi lançada uma operação para tirar ele de campo. Em outras palavras, ele não pode nem mesmo se candidatar. O rosto dele não pode estar presente na sala de votação. Ou seja, essa é a atitude mais antidemocrática que existe. Eles saíram comprando selos em massa, saíram juntando selos, tudo para que não houvesse selos suficientes com os quais ele pudesse se candidatar. Fizeram tudo o que podiam para impedir a candidatura dele. Eu fui testemunha de muitas dessas manobras. Vem cá, por que estão fazendo isso?
Porque acham que não podemos nos candidatar se o que estamos apresentando são ideias genuínas e o caminho correto. Mas o problema é que você acha que o sistema é competitivo, que o sistema é aberto, e o sistema foi projetado para que pessoas de fora não possam entrar. E quando o outsider começa a se destacar, todos saem e atiram nele, a oposição e o partido do governo. Bom, se não conseguirmos um partido, vamos ter que construir um do zero. Eu sou Javier Milei, o liberal libertário. Estamos na esquina da Lacrosse com a Cabildo, afiliando pessoas. Venha, junte-se ao Partido Libertário e faça parte da revolução que fará da Argentina uma potência novamente. Viva a liberdade! O Partido Libertário se destaca essencialmente por causa dos jovens. E foram eles que pressionaram, começaram a pressionar. Ele começou a ganhar cada vez mais força. Como eu digo, o tsunami estava começando. Todos esses anos em que lutei me prepararam para o momento em que Javier Milei me disse: "Você quer ser minha suplente?" Eu disse que sim. E nos preparamos para viver, acho que até hoje, a maior aventura de nossas vidas. Ele é o roqueiro, eu sou a garota clássica ou conservadora. Isso é ótimo. Todo mundo adora esse casal. Porque há muitos outsiders na política, no resto do mundo, mas eles tendem a se juntar a espaços tradicionais. O nosso foi criado do zero. Quando de repente começaram a perceber que as pessoas estavam superando o medo e se filiando cada vez mais e que o partido obteria o seu status legal a qualquer momento, qual foi o plano? Armar um partido liberal que fosse uma farsa, uma coisa falsa, paralela, para começar a competir por esse número de filiações. Não apenas pelas filiações, mas para tirar as pessoas de lá, para começar a complicar as coisas, para ser como dois pescadores no mesmo lago tentando criar um partido liberal, para começar a dividir os liberais, para que brigassem entre si. Tudo para que não se formasse a Aliança Liberal, que tinha que sair dos partidos da casta e realmente fazer uma virada e começar a mudar a história política da Argentina. López Murphy estava politicamente morto, com uma vida política que estava totalmente acabada. O que Larreta fez? Ele o agarra, o traz de volta à política, lhe dá estrutura, dinheiro, equipamentos e também o cerca com muitos outros operadores que, na verdade, não eram muito liberais ou nem existiam. Não existe a possibilidade de vocês se incorporarem ao Mudemos? Olha, parece tão óbvio para mim. Se quiséssemos nos incorporar, por que construiríamos isto? Não é nosso objetivo e nem estamos trabalhando para fazer parte do Juntos pela Mudança. E há uma segunda questão, que é o fato da política de alianças e coalizões em nosso partido ser definida por seus afiliados. Eu creio que a grande novidade que os republicanos unidos trazem à política argentina é que tanto suas autoridades quanto seus candidatos são eleitos por seus afiliados. Quando as listas foram fechadas, a farsa foi exposta. Eles não apenas acabaram entrando no Juntos pela Mudança, como também escolheram todos os seus candidatos a dedo. Dúvidas, perguntas ou alguém que queira agregar valor? Pode me interromper. Não gostaria que... Bem, desculpa, Robert. Tenho a impressão de que tem gente que veio aqui para me provocar. Se não tivessem enganado e usado os afiliados, isso não aconteceria. Enganaram as pessoas e nos usaram para fazer com que gente se afiliasse e depois não cumpriram o prometido. Acho que o que foi feito era exatamente o que tinha que ser feito. Porque eu não sei se o Ricardo teria tido a estrutura, o apoio e as possibilidades de fazer o que foi feito do lado de dentro se estivesse do lado de fora. Mas você sabe que essa base só existe porque Milei é uma ameaça real. Ou seja, essa tensão é assim. Eu sou Larreta, estou preocupado com Milei. E vou montar uma lista com os mais próximos dele para tentar tirar votos dele. Apesar de todos esses esforços para dividir o liberalismo, bloquear Milei, atacá-lo, derrubá-lo, intimidá-lo, encontrar pessoas ao seu redor, procurar pessoas que o traíssem, enchê-lo de infiltrados, de pessoas que o espionassem, bem, apesar de tudo isso, Milei conseguiu se candidatar. Larreta compra tudo que pode comprar. E vende tudo que pode vender em termos imobiliários. Muito bem, obrigado, Martin. Políticos quiseram te comprar? Sim, óbvio.
E como tentam comprar você, como eles dizem? Digo, se eles sabem como você é, como eles... Tentam mesmo assim. Quem te contata? Eles vêm até você com dinheiro e você pode pegar e dizer: ah, bem, eu peguei e... E comprar você pra quê? O que você faria se fosse comprado? Para que eu sumisse e não incomodasse. Ou seja, eu te dou tanto e você some. Não dizem te dou tanto. Colocam em cima da mesa e saem. Você tem que olhar e decidir. Já viu isso? Sim. E o que disse? Levem embora. Que país. Que país, hein? Quando de repente se soube que Javier tinha dito que não, então eu realmente soube que tínhamos um líder com uma base moral com a qual poderíamos trabalhar, em quem poderíamos confiar e que nunca nos decepcionaria. Essa era uma causa que estava unindo muitas pessoas. E, de repente, estávamos trazendo uma nova força política para a Argentina que não existia havia décadas. Em meio a todo esse caos, essa turbulência, enquanto eles continuavam nos atacando por todos os lados, nós dissemos: bem, temos que jogar agora. Nós temos que organizar em 48 horas o ato na Praça Holanda e causar um impacto tão grande que deixe todo mundo estupefato. Se as pessoas viessem, haveria uma campanha. Se as pessoas não viessem, passaríamos um vexame e a campanha morreria antes mesmo de começar. Estávamos todos correndo, nos preparando para a campanha e, de repente, na Praça Holanda, um mar de gente. Foi tão emocionante, tão impactante, que acho que isso foi um combustível extra para nos empenharmos mais em toda a campanha. Aquele dia foi impressionante. Você olhava no palco e se perguntava de onde veio tanta gente. Não havia ônibus, comitivas, nem pessoas pagas. Eram cidadãos que tinham vindo para ouvir o que estávamos propondo. Convocamos a imprensa para cobrir o evento e nenhum veículo apareceu para cobrir. Por quê? Porque eles queriam torná-lo invisível. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Amantes da liberdade! Obrigado a todos aqueles que estão se juntando a mim nesta jornada. Apresentamos nossa aliança, a liberdade avança! Para tirá-los a pontapés! Depois de tantas traições, de infiltrados, maletas voadoras, encenações, microfones disfarçados, quero que saibam que agora nós estamos em primeiro lugar. Nós que trabalhamos, nós que nos matamos de trabalhar. E quando trouxermos as ideias de liberdade, o que o establishment nos dirá? O que os políticos nos dirão? O que os empresários gananciosos dirão? O que os microfones disfarçados dirão? Que isso não é possível. Para o inferno não é possível. Eles podem ir para o inferno com o não é possível. Porque não estamos conformados com o fato de que em 50 anos esta será a maior favela do mundo. Esta não é uma tarefa para os fracos. Esta não é uma tarefa para os covardes. Esta não é uma tarefa para os politicamente corretos. Eu não entrei nisso para pastorear cordeiros. Eu entrei nisso para despertar leões. Quero escutá-los rugir! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Não me identifico com isso, mas tudo bem.
Que sentiu com esse vídeo? Era Milei? Milei, claro. Mas não só Milei, mas também todas as pessoas que acompanham Milei. E esse grito de liberdade, essa coisa mais efusiva. Como eu sempre digo, não dá para tapar o sol com a peneira. E agora, com a tecnologia, as pessoas registram. As pessoas passavam por lá e viam como estava cheio de gente. E a imprensa ficou de fora porque tinha decidido explicitamente e massivamente não cobrir o evento. E com a dinâmica própria das redes sociais, começaram a surgir os vídeos e todos perceberam que estavam fora do jogo. Portanto, precisavam sair daquela situação. Acho que esse é o primeiro grande revés do Larreta. E a verdade é que foi algo muito importante, porque a partir daquele momento passamos a ocupar o centro da campanha eleitoral. Isso que estamos vendo de Javier Milei é ficção, fogos de artifício. Isso não se traduz em votos. Quando formos ver os votos... Espera, o governo dá mais de 10 pontos para Milei. Que? Levou muita gente para a praça. Viu o que estava falando? Eram 5.000. A Cristina levou 500.000. Sem aparatos, sem nada. Não se precipite. Sem recursos, nada. Isso não existe em política. Sem bônus. Isso não é nada. Arrancada liberal. Arrancada liberal? Arrancada liberal. Arrancada liberal? Tem coragem de dizer isso? Tenho coragem de dizer. Arrancada liberal? Jogue fora a pesquisa! O kirchnerismo está tremendo. Olha a pesquisa! Arrancada liberal! Arrancada liberal! Olha, todo mundo está assistindo. Como essas pessoas são convocadas? Veja, isso foi incrível porque fizemos isso em 2 dias e meio de trabalho em rede social. É realmente impressionante o que aconteceu. Apesar de todas as dificuldades que tivemos de superar, formaremos uma aliança chamada A Liberdade Avança. Vamos competir. E, do nosso ponto de vista, ontem foi o dia do início da reconstrução da Argentina. Mas tem também outra parte, que é uma história de superação sua e de sua família. Seu pai era motorista de ônibus? Bem, o meu pai começou a trabalhar com um ônibus. A realidade é que ele trabalhava muito. Não muito, muitíssimo. E bem, com esse esforço, ele comprou um ônibus quando eu nasci. Quando a minha irmã nasceu, ele comprou outro e foi assim que começou. Ele trabalhava 20 horas por dia. Ele incutiu em nós o valor do trabalho, da responsabilidade e também de como economizar. Que você precisa conquistar as coisas trabalhando, que você não precisa esperar que outras pessoas lhe deem. E minha mãe o acompanhava. Não sei como é agora, mas antigamente, se você trabalhasse nos feriados, recebia todo o dinheiro arrecadado. E meus pais passaram férias inteiras, os dois, num ônibus, brindando num ônibus. E para quê? Para construir a casa deles, para pagar parcelas do ônibus, para poder continuar progredindo. A primeira escola é o lar. E a única coisa que eu vi em minha vida foi que meu pai se matava de trabalhar o tempo todo. Eu jogava como goleiro. E o goleiro tem algumas características bem distintas em relação ao resto dos jogadores. Ele se veste de maneira diferente, usa luvas. O treinamento é diferente. Se o atacante erra um gol, nada acontece, mas se o goleiro erra, é gol do adversário. Você joga com a arquibancada atrás de você e tem que suportar muitas coisas. Eu me lembro de uma final. A maior parte da torcida estava contra nós, porque eles eram o time da casa. Nós tínhamos tudo a perder. E é claro, pode imaginar, havia muitos de nossos torcedores que obviamente estavam nos apoiando porque estávamos jogando muito bem. Mas toda a torcida adversária, vendo o sobrenome do Milei em suas costas, estava vaiando. Mas o que aconteceu? O Javi fez um de seus melhores jogos. Saímos campeões. E o que o Javi jogou naquela partida foi incrível. Tivemos que sair sob escolta porque eles queriam matá-lo. E toda a torcida estava contra ele. E quanto mais o vaiavam, mais forte ele ficava. Todo aquele clima hostil que um goleiro recebe, toda aquela posição solitária, toda aquela situação em que você tem de arcar com a responsabilidade de que se errar, vai levar um gol.
Ele sempre fez de tudo para atingir sua realização máxima. E a verdade é muito admirável, porque tudo o que ele faz é com esse desejo de ser o melhor. Eu estava acompanhando a minha mãe em um supermercado em 1989 durante o mês de junho, que foi a hiperinflação do Alfonsín. Eu estava encostado no balcão e vi que algumas moças estavam passando para remarcar os preços. E pude ver que os preços estavam subindo e que a demanda não estava diminuindo. E que as pessoas estavam avançando sobre os produtos. O senso de dignidade me fez parar de jogar futebol porque exigia 6 horas por dia. Comecei a estudar intensamente. Aos 20 anos de idade, escrevi meu primeiro artigo acadêmico chamado Hiperinflação e Distorção dos Mercados. Não sei se muitos sabem disso, mas o Javier é um dos melhores alunos da faculdade. No momento, acontece o mesmo, porque quando começamos, tinha muita gente contra. E apesar de tudo o que disseram a ele, de tudo o que fizeram, obviamente na política isso é tratado de forma diferente, porque eles fazem ataques pela imprensa. Ele tem força para continuar e quanto mais o atingem, mais forte ele fica. Viemos propor o modelo da liberdade. Propomos um retorno aos valores de Alberti. Quando ele foi aplicado na Argentina? Na Constituição de 1953. Ele foi implementado em 1860, quando a Argentina era um país de bárbaros. E em 35 anos, em 1895, a Argentina era o país mais rico do mundo. E quando começou o declínio da Argentina? Quando começamos a adotar ideias socialistas. Nós nos propomos a ir contra o status quo e varrer o socialismo, quer seja chamado de kirchnerismo ou socialismo cool. Vitória, é difícil conviver com o Milei? Não, na verdade eu tô... Ele é muito intenso. Não, é muito intenso. É a primeira vez em muitos anos na cidade de Buenos Aires que há realmente uma opção que representa cidadãos que pensam como nós, que são politicamente incorretos. Somos pessoas que vêm de fora, que vão exercer o direito da resistência em defesa dos cidadãos. Os ideais que foram perdidos na Argentina, os ideais liberais que, graças à paixão e aos gritos de Javier Milei, agora estão de volta aqui em discussão. Por quê? Porque fomos levados a crer que havia uma cisão entre dois espaços políticos. Mas a cisão que estamos aqui para combater é a cisão entre os políticos e o povo. Com todos os ataques contra nós, com todos os infiltrados, as pessoas que eles fizeram com que nos traíssem, com toda a bagunça que fizeram conosco, com o caos dos fechamentos das listas, a verdade é que quando a campanha começou, nós estávamos desorganizados, desarticulados. Quando a campanha começou, tivemos que começar com muito pouco tempo. Não pudemos nos preparar. Perdemos muito tempo tentando montar a aliança que outros tinham destruído. Portanto, tivemos que começar a campanha de uma só vez. De 0 a 100 contra o relógio. Olá, como estão todos? Eu tenho a triste responsabilidade de lhes dizer que a voz de Javier está muito ruim. E ele não poderá falar. E por que a voz dele está tão ruim? Acho que todos vocês estavam no ato de sábado. E é difícil se recuperar depois de um comício daqueles. Como você viveu esse momento em que precisou fazer o pedido para que todos seguissem na mesma direção? Foi um desafio muito importante. Reunir todos, dizer, vamos seguir um caminho. E todos termos as mesmas ideias no sentido de seguir em frente, certo? Esta é a primeira caminhada de muitas. De muitas em que teremos de encher a cidade com um grito de liberdade. Vamos sair e caminhar, vamos nos distribuir, vamos espalhar nossa mensagem para a população, que há décadas vota no que pode e que hoje vai poder votar no que quer, no que sente. Não nos deixem sozinhos nisso, que é uma verdadeira revolução, não apenas pela liberdade, mas pelo futuro da nossa Argentina. Eu pensei que eu ia entrar num QG e ver pesquisas por todo lado e um monte de gente fazendo cálculos, estudos eleitorais e territoriais, resultados do Focus Group. Quando eu cheguei lá, a Kari me disse, não, Santiago, não temos nada disso. Não temos dinheiro para fazer pesquisas, não temos dinheiro para fazer estudos, nós vamos administrar com as nossas convicções, vamos dar nossa mensagem às pessoas, vamos fazer a campanha a plenos pulmões e que seja o que Deus quiser. Como não tínhamos recursos, tivemos que usar muita criatividade. E a usamos de todos os lados. O comício de sábado me deixou com a voz fraca, mas
O leão ruge! É isso. Vamos! Por isso peço que continue nos acompanhando nesse ato histórico, porque vamos acabar dando a volta por cima nessa história de decadência para voltarmos a ser uma potência mundial. Obrigado por se juntar a nós e viva a liberdade! Foi dito que somávamos 5%. Com isso, nós não conseguiríamos que Milei fosse deputado. Conheço muitos profissionais em muitas áreas. Mas você sabe qual é o mais importante? O nosso grupo trabalha mais por um ideal do que por qualquer outra coisa. E eu acredito que quando as pessoas que nos cercam são boas pessoas, tudo flui melhor. Como vão as coisas? Veja, só agora tem gente aqui. Olha quanta gente! Agora vieram pessoas. Bem, é isso. Nós, liberais, vamos te trazer pessoas. Vamos lá, Milei! Liberdade! Liberdade! Primeiro, estou cansada de todos os políticos que tivemos até agora. São os mesmos. Estamos cansados. O mundo todo progride. Todos vão pra frente, menos a Argentina. Estamos cansados dos kirchneristas, dos macristas e de todos os que vêm nos roubando há muito tempo. E por meio do meu filho, que é jovem, eu conheci Javier. E todos os dias ele me faz ver os vídeos e me explica. E eu digo, realmente você tem razão. Vamos lá, Milei! Vai pra cima, Javier! É o mínimo que podemos fazer, principalmente os jovens. É apoiar Milei. Vai pra cima, Javier! Viva Javier! Avante, Javier Milei! Eu quero abrir uma empresa, aqui. Eu não quero ir para outro país. Eu amo a Argentina e queremos a liberdade. Espero que Javier possa continuar com essa mensagem. A sociedade argentina precisa de um despertar para a vida, para o progresso, para a liberdade. Estou farta de tanta pobreza, tanta sujeira. E mais, vou mostrar minha cara, porque quero que todos que virem esse vídeo saibam o que eu penso. Esta é a moto libertária! Viva Javier! Viva a liberdade! Percorrer as ruas, estar muito perto das pessoas que estavam sofrendo. Como vão as coisas? O trabalho está fraco. Está fraco. Estamos a 50%. Estamos sem serviço de almoço, sem eventos, festas. Acho que agora as consequências estão começando a aparecer. No começo as pessoas consumiam porque ficaram presas por muito tempo, mas agora você percebe que elas não têm dinheiro. Na casta, eles estão isolados, estão fora da realidade. E nem me fale em impostos. Trabalhamos só para pagar impostos. Eles não entendem a realidade. Precisam recorrer a equipes gigantescas de assessores para realizar pesquisas, para entender o que está acontecendo com o cidadão argentino médio. E nós éramos o cidadão argentino médio. Não precisávamos de um exército de assessores para nos explicar. Nós entendíamos o que estava acontecendo. Portanto, conseguimos acertar em cheio como seria a eleição. Eram tantas pessoas se somando que após a segunda ou terceira caminhada não era mais possível circular. Estávamos caminhando com Javier e eu disse a ele, Javi, estamos bloqueando a rua por causa do número de pessoas. Temos que estruturar isso de uma maneira diferente. Almas livres! Não foram capazes de dobrar nosso desejo de sermos livres! Obrigado por fazerem parte da reconstrução da Argentina! É por isso que eu quero que tatuem em seus corações a definição de liberalismo do nosso grande herói, Alberto Venegas Lynch Filho! Liberalismo é o respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo, baseado no princípio da não agressão, defendendo o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Viva a liberdade! Para acabar com a corrupção na Argentina e, acima de tudo, torná-la um país liberal e de livre mercado. Javier, você não é uma alternativa, você é a única alternativa. Viva a liberdade!
Bom, eu já sou velho, vou votar pelos jovens. E jovens, votem em Milei. Viva Milei! Viva a liberdade! Tenho a opção de ir e votar com convicção e satisfação, e não no menos pior, como vem acontecendo há muito tempo. E a verdade é que eu estou cansado. Portanto, eu, meu irmão, minha namorada, minha família, votaremos com prazer em Javier Milei. É o Milei ou o aeroporto, simples assim. O crescimento que se viu foi exponencial. Estamos falando de uma marca que se mantém até hoje. Segundo a Jacob Associados, os liberais respondem por quase 8% das intenções de voto. A intenção de voto para Milei sobe para 19,6% entre os que têm menos de 35 anos. O desafio é diminuir sua imagem negativa. A lista de Lopes Murphy tem melhores intenções de voto. Temos que trabalhar juntos para arregimentar uma grande parte da sociedade argentina, que hoje não tem representantes. Eles estão esperando que as pessoas digam o que nossos políticos se recusaram a dizer durante décadas. Porque hoje em dia, dizer o que se pensa, dizer a verdade, defender suas ideias, é um ato revolucionário. Surpreendemos muitas pessoas e as deixamos muito preocupadas. Estávamos dizendo que iríamos lutar muito, que não estávamos aqui para fazer uma campanha de testemunho como o liberalismo fazia o tempo todo. Isso é muito curioso. Pela primeira vez, o kirchnerismo estaria diminuindo no voto dos jovens. Jovens pela liberdade, mas não por sua própria liberdade. Pela dos demais, que é a melhor liberdade. A liberdade dos outros, porque a liberdade para mim e que se danem os demais, isso não é liberdade. Não. Que eles contem aos outros sobre essa liberdade. A verdadeira liberdade é quando alguém sacrifica a sua própria liberdade para se engajar numa atividade solidária para que os demais sejam livres. Qual é o primeiro objetivo de Cristina Kirchner? Visar os jovens. A La Câmara reconhece que há um setor do kirchnerismo que começou a se perder. Há um setor com o qual nunca falamos e que está crescendo, muito mobilizado por meio das redes sociais. Não sabemos quantos votos ele pode obter, mas está começando a crescer. Este governo decidiu se colocar em primeiro lugar, a casta política em primeiro lugar. E nós viemos dizer a eles que não, que agora nós estamos em primeiro lugar. Nós que trabalhamos, nós que nos matamos de trabalhar. A manifestação mais brutal de casta foi a vacinação VIP, o roubo de vacinas. Se você pertencia à casta, era vacinado antes e vivia. Se não pertencia à casta, morria. Foi nesse momento em que as pessoas se conscientizaram da enorme separação que havia entre os cidadãos comuns e a liderança política. Também na festa de Olivos, enquanto todos nós estávamos confinados, eles estavam festejando. E o aniversário de Carrió, porque isso também aconteceu e quiseram encobrir. Ter um trabalho, estabilidade, chegar no fim do mês é o normal, né? Na Argentina, não. Eles tiraram todos os nossos recursos e nos esmagaram com impostos. Os políticos que supostamente deveriam fomentar a economia estão ficando cada vez mais ricos e fingem ser bons. Isso é muito difícil para a pessoa que realmente quer lutar. É muito exaustivo. Queremos voltar à Constituição Alberdiana de 1853, que haja respeito aos direitos de propriedade, o direito à vida e o direito à liberdade. Este grupinho de libertários. Sabe o que me preocupa? Eles são treinados. Cuidado. Cuidado. O pior erro que podemos cometer é subestimar esse tipo de grupo. Há liberais que falam de liberdades, mas são muito conservadores. E, no fundo, o que eles estão propondo aos jovens é que saiam e lutem contra aqueles que lhes disseram para ficar em casa. Mas, quando saírem às ruas, deixem que tudo continue funcionando como antes. Para esses liberais, piquem a passagem, moças e rapazes. Querem picar sua passagem. Alberto, querido, você sabe o que o Néstor diria a você? Está nervoso? E a palavra casta, que costumava ser usada por Milei e parecia uma provocação, parecia um surto de um louco. Com todo respeito, ele é um pouco louco. Como todos nós. Claro, como todos nós.
Eu digo que os preços não são definidos pelos trabalhadores ou pelo governo. Eu digo que os preços são definidos pelos empresários e pelos grandes monopólios. Há uma questão de concorrência, mas também há monopólios. Portanto, temos que ir atrás dos monopólios para que haja uma concorrência real. Os monopólios claramente não ajudam a reduzir a inflação. Mas os preços já estão começando a subir, não? Com essa mudança no valor do dólar. Quero dizer que eu pedi um estudo. Ainda não tenho, mas quando eu tiver, eu vou dizer e vou apresentar publicamente para mostrar quem são os empresários que estão aumentando os preços, mas não tem nenhum componente importado em seus produtos, porque eles não têm motivo para aumentar. A concentração da produção de alimentos, a definição de preço nas mãos de poucos operadores. E para isso temos de ser firmes, companheiros, enfrentar os poderosos e dizer-lhes que isso não pode continuar. Eles são iguais para você? Ideologicamente são muito afins. Rodrigues Larreta e Kicillof são parecidos ideologicamente? Eu não concordo. Podem não gostar. Um não tem nada a ver com o outro. O ano passado foi o ano com o maior investimento em obras na história de Buenos Aires. E de onde tiraram o dinheiro? A cidade... Ou seja, o dinheiro que vocês mesmos... Veja o BRT Metrobus, que é ótimo. Por trás dele tem milhares de pessoas que trabalharam no projeto. São 5 bilhões de pesos aplicados diretamente em obras públicas, aplicados diretamente na geração de empregos e aplicados indiretamente na reativação de muitas áreas da economia. E essas milhares de pessoas pagaram impostos, então você pode fazer mais obras, o que gera um círculo virtuoso. Mas também os trabalhadores que participam dessas atividades consomem, gastam e fomentam a economia. Vocês são keynesianos. Claro, ainda bem que somos keynesianos. Eu me considero mais keynesiano na economia. Nós temos essa casta que se divide nas eleições. Mas para governar, eles operam como se fosse uma corporação. Eles operam unidos, protegendo seus próprios interesses. Começaram com o Mudemos, depois Juntos pela Mudança e agora o Juntos. Ou seja, eles nem sequer têm mais vocação para a mudança, porque, na verdade, eles se tornaram parte do status quo e agora querem viver dos privilégios da política às custas daqueles que trabalham. A Argentina fracassa por quê? Acho a pergunta bastante simples, acredite ou não. Porque os políticos gastam mais do que arrecadam. Ponto. Entendido? A Argentina não avança porque os políticos gastam mais do que arrecadam. A partir daí, tudo mais se segue. Como os políticos gastam mais do que arrecadam, contraem dívidas. Como os políticos gastam mais do que arrecadam, começam a imprimir para continuar gastando. Bem, e como eles gastam a mais do que arrecadam? Entre outras coisas, para comprar votos, comprar vontades. Acho que em algum momento, há muitos anos, nos venderam a ideia de que podíamos viver do Estado. E que, por outro lado, aqueles que produziam, que trabalhavam, que investiam, eram pessoas que podiam estar lá ou não, e que precisavam ser controladas e perseguidas, e que precisavam ter sua vida vigiada. Metade da sociedade vive do Estado, portanto, vive do setor privado. E do outro lado, há um setor privado prejudicado, porque a outra metade o está roubando. Assim ele produz cada vez menos, contrata cada vez menos, investe cada vez menos. Porque eu não vou te roubar. Porque eu não vou aumentar os impostos. E vamos cumprir o que dissemos. Porque eu não vou tirar o seu direito de propriedade, que é o que todos esses filhos da mãe do status quo, que vem nos empobrecendo há 100 anos, têm feito. Vamos, bem-vindo ao Sul, bem-vindo a Boedo. Os políticos mentiram para nós. Nos empobreceram, nos mataram, nos roubaram. E vamos continuar elegendo os mesmos. É hora de transformar a Argentina. É hora do A Liberdade Avança. Vamos lá, Milei! Temos um inimigo em comum, a casta política. A casta política, exatamente. O status quo. Ele sabe tudo. Mas sabe como estou ansioso para a eleição? Eu nunca quis tanto ir votar como desta vez. Em você. Obrigado. A polícia teve que intervir para que as pessoas pudessem ir para a calçada, porque a esquina onde estavam esperando por ele estava lotada. Tínhamos tomado completamente a rua. Os outros candidatos não saíram, porque era óbvio que ninguém se moveria. E se eles saíssem, seriam espancados por todos os lados. O Javi podia andar entre as pessoas e elas o adoram.
Isso também nos ajudou muito. O carisma de Javier, que é impressionante. Quero me comprometer novamente perante vocês, como faço em todos os lugares onde fazemos passeatas e comícios. Jamais iremos contra a liberdade. Nunca criaremos novos impostos. E trabalharemos para reduzir esses impostos. Eu venho em nome do meu filho, que vai votar Muito obrigado. Todos os jovens vão votar em você. E esses truques dos aparatos políticos para provocar as pessoas que estão esperando por seu candidato? Larreta, Vidal, por favor, que absurdo. O pessoal do Milei estava numa esquina e o pessoal do Juntos foi montar uma mesa lá. Eles foram provocar o pessoal do Milei. Esse homem estava coordenando a campanha, acalmando as pessoas que se exaltaram. Isso é uma provocação do Juntos. Parece que você não pode falar nada da Vidal e do Larreta. E eles têm os vícios de alguns dos peronistas dos subúrbios, o que mais tarde chamaram de barões dos subúrbios. Qual é, Larreta? Decidimos que o primeiro anúncio deveria ser um verdadeiro manifesto político. Quem somos, qual é o problema, contra o que estamos e contra quem estamos lutando, quais são nossos princípios e qual é a nossa proposta para o futuro. Tivemos que trabalhar com muito pouco. Conseguimos emprestado o Clube da Infância de Javier, o El Ideal, em Lugano. Nos emprestaram o local, que já foi uma grande economia. Eram os candidatos olhando as pessoas nos olhos. Durante décadas, a classe política sempre se colocou à frente de você. Os governos passados nos decepcionaram e nos deixaram cada vez pior. Enquanto os políticos enriqueciam, você não conseguia progredir. Podemos ter um país diferente, que possa ser resumido em um único slogan. Você em primeiro lugar. Você em primeiro lugar. Antes dos políticos, seus sócios e os espertos de sempre. Onde os culpáveis sejam os bandidos e não as vítimas. Onde os jovens possam projetar seu futuro, mas aqui e não em outro país. Vem aí um país novo, com você em primeiro lugar. É hora de votar pela liberdade. Milei Villarroel, pré-candidatos a deputados nacionais e Marra, pré-candidato a deputado por Buenos Aires. Liberdade avança, 504A. Quando eu comecei a campanha, eu pensei, bom, as agências de publicidade gigantescas do Frente de Todos e do Juntos pela Mudança vão me destruir. Os outros partidos têm fortunas para gastar com isso. É a mesma pessoa que conheci há mais de 20 anos, com o mesmo comprometimento e dedicação de sempre. É saber que vou poder contar com a palavra certa, na hora certa. Quando apareceu o anúncio de Vidal e Larreta, eu não conseguia acreditar. Para mim, Maria Eugênia é amizade, é empatia, é dedicar-se totalmente, sempre para frente. Era um anúncio que não falava de um único problema das pessoas. O nível de desconexão com as pessoas era impressionante. Era como se estivessem isolados da sociedade, falando de si mesmos, sem dar a mínima para o que estava acontecendo com o povo. Era Larreta abençoando Vidal como sua escolhida. Digamos que era uma coisa típica de casta. Além disso, por que Larreta estava ali se não fazia parte da campanha? Larreta já estava pensando apenas em sua candidatura presidencial. Ele estava lá como se dissesse, ei, eu quero aparecer na campanha. Uma campanha na qual ele não era candidato. Não vou votar na Vidal por mais que o Larreta me diga que tenho que votar na Vidal. Não vou votar na Vidal porque ela ficou apagada durante toda a pandemia. Porque eu deveria votar em alguém que me diz que conversa com o Máximo Kirchner e não me diz o que conversa com o Máximo Kirchner? Porque eu deveria votar em alguém que não sei qual relação tem com o partido do governo? Aí aparece a propaganda do kirchnerismo. Gus, vamos sair. Saímos em busca das vacinas. Saímos para nos vacinar. E aos poucos as coisas vão começar a sair. Os amigos vão sair. Essas empanadas vão sair ou não? Vão sair para uma volta, ou muitas. As famílias vão sair. Era uma produção enorme. Eu disse, nos destruíram. É um spot gigante. A caminhonete já está saindo. Vamos sair para acolher. Vamos sair pela igualdade. Um colega que estava trabalhando na publicidade do Frente de Todos me disse, Santiago, nós fizemos uma pesquisa Focus Group e o problema com o spot da Frente de Todos é que, embora seja gigantesco, uma mega produção, as pessoas não acreditam nele. As pessoas não acreditam no spot. O anúncio não funciona porque as pessoas percebem que tudo que está lá é uma mentira, é tudo encenado, é tudo propaganda, é tudo falso. Portanto, você pode gastar milhões e milhões em um anúncio.
Mas se ele não for real, vai perder muita força. Ou seja, a verdade ainda é importante quando se trata de publicidade. Anticapitalismo para los pibes. Ey, no sé si te enteraste, hay una candidata que se planta en las calles, ya, contra la precarización, junto a trabajadores cortando puente Pueyrredón. Wow, wow. Manuela Castañeira, la que lucha en la calle mientras los del agro tiemblan. Yo, contra la precarización, pidiendo 100.000 pesos de salario mínimo. Yo, contra los libertarados que defienden a Milico y son unos fracasados. Era lindo. Tínhamos o candidato mais histriônico, mais showman, mais divertido, mais extrovertido e ainda assim decidimos, não. As pessoas estão passando por um inferno, as pessoas estão saindo da pandemia, as pessoas estão realmente muito mal. Vamos fazer uma campanha séria. Vamos fazer uma campanha pensando na situação em que o povo está, a situação que nós mesmos estávamos vivendo. Então entendemos perfeitamente. Tínhamos que acabar com toda a angústia, reduzi-la completamente a zero. Milei é o único político que fez um anúncio de campanha falando sério. Existe uma razão para o fenômeno Milei. Está sendo tão impressionante para as pessoas. O que está acontecendo com Milei é impressionante. Bem, de fato eu vou renunciar ao meu subsídio. Se eles não me deixarem fazer, não me importo. Eu vou fazer um sorteio público para que as pessoas fiquem com o subsídio. Não vou ficar com o dinheiro. Olha o compromisso. Vamos cobrar, hein? Querem que eu fale para a câmera? Assumo o compromisso de que, se os demais deputados não permitirem que eu avance com um projeto de renúncia ao subsídio, eu o disponibilizarei e ele será sorteado. E quem ganhar o sorteio ficará com o valor. O sorteio será feito pela Loteria Nacional. A verdade é a seguinte, hoje quando Larreta olha as pesquisas, porque de todos os políticos, Larreta é o mais profissional. Ele tem pesquisas todos os dias. Todos os dias ele as atualiza com o dinheiro dos pagadores de impostos da cidade de Buenos Aires. Não com o seu próprio dinheiro. Eu esclareço, ele usa essas ferramentas não apenas para fazer política, mas também para ver como atinge seus opositores. Perdão, o Jacob é assim? Todos os dias tem uma pesquisa? Eles monitoram o tempo todo. Monitoram, tá. Olha, a verdade é que a política é um lixo. Mas quando entramos nisto, dissemos que isso não seria fácil. Isso era óbvio. Uma pessoa que estava trabalhando conosco fez uma investigação completa para ver se havia esqueletos no guarda-roupa. E se havia algo que eles pudessem usar para fazer uma campanha negativa contra nós. Então essa pessoa me disse, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eles não encontraram nada. Eu disse, então isso é bom, estamos ótimos. Não, essa é a parte ruim também. Ele disse, o problema é que como não tem nada de errado com você, eles vão inventar. Cada vez que eles fazem um ataque, fazem muitas coisas para nos denegrir. Como não tem fundamentos, eles inventam. Eles mexem com a família, o que não se deve fazer. Mas acho que essas são as regras do jogo. Ou você joga ou não joga. Temos que lidar com o sujeito que é provavelmente o mais sujo, o mais vil, o mais traiçoeiro, o mais embusteiro da Argentina. Além de tudo, é hiperblindado. Larreta me disse abertamente, temos uma cota para você, de tal montante. O Larreta? Você está no ar ao vivo. Mas em que sentido você chama Larreta de peronista? Larreta aumenta o gasto público a níveis desmedidos. É escandaloso o que está acontecendo com os gastos públicos. O dinheiro é gasto em publicidade para levantar muitos mortos e pagar proteção midiática em muitos lugares. Larreta é uma pessoa que trabalha sistematicamente para me sujar, para me atacar. Ele não tem limite. Se precisa atacar a minha irmã, ele ataca e não se importa. Quanto mais subirmos, mais eles vão nos
nos atingir. O que eu disse a Javier foi: veja como você está subindo e movimentando na sociedade. E isso os incomoda, porque acho que esse é o problema de muitos políticos. Estão incomodados. Na verdade, o que eles estavam dizendo era que quando jogassem todo o aparato contra mim, eu nem conseguiria chegar ao cargo com a deterioração que eles iriam me causar durante a campanha. Teríamos sorte se conseguíssemos 5 pontos e, na melhor das hipóteses, conseguiríamos 1 ou 2 legisladores. Me cansei e vou contar. No governo de Maria Eugênia Vidal, me ameaçaram várias vezes de que tirariam nossa conta. Mas é preciso dizer as coisas como elas são. As coisas certas. Estamos aqui, nos metemos nisto. Bem, agora vamos seguir com essas regras e teremos de nos acostumar com o fato de que isso é normal. Se dão ao trabalho de revirar o meu lixo. Isso não é uma metáfora, é literal. O saco de lixo da sua cozinha? Exatamente. Até isso estão vasculhando? Também investigaram o meu histórico médico. Tem uma equipe de 30 pessoas dedicadas a me sujar, a criar ciladas, a implantar coisas aberrantes. Eles começaram a dizer que nós éramos perigosos, a implantar esse apelo. Como está, Dr. Milley? Como vai? Com licença, eu me levanto. Milley chegou, eu me levanto. É um prazer. Vejam isso. Ele é mais liberalista do que eu. Parece um personagem saído de uma história em quadrinhos. Mas eu digo que ele é um maluco perigoso. O Milley é o mais perigoso. O populismo de direita é terrível. Se ele tivesse poder, para mim seria perigoso. É um sujeito que pode ser politicamente perigoso. Um elemento perigoso. Para mim, o Milley é perigoso. A mentira é moeda corrente e mentira sem sentido muitas vezes. Como eles perderam o senso, não sabiam qual era a estratégia, o que tinham que apresentar. Não sabiam. Diziam mentira sem sentido. Eles queriam nos levar a lugares onde dizíamos, tem coisa errada aqui. E Milley é uma pessoa perigosa, com ideias que remontam ao fascismo. Talvez alguns tenham pensado, bem, como é uma força menor... Não. O que eles fazem é perigoso. Eles estavam atingindo muitos jovens. Não é um personagem simpático ou divertido, é um fascista perigoso. São propostas fascistas, porque aqui na Argentina, essa proposta econômica só pode ser levada adiante com uma ditadura militar. Nos acusar de ser um espaço fascista foi a maior estupidez que eles poderiam ter inventado. Como assim? Ser liberal é aceitável, mas eu tenho que dizer algo que eu não sou? Querem tirar você do eixo. O que o liberalismo tem a ver com o fascismo? Nada. Por que eles dizem isso? Porque não podem dizer nada sobre o liberalismo. Então, atacam de qualquer jeito. É exatamente o contrário. O liberalismo é o contrário do fascismo. Nós somos os principais opositores. Eles não conseguem reconhecer que o liberalismo chegou onde chegou por ser o espaço do bom senso. Então acusam você de outra coisa. Quer dizer que se reconhecerem que eu sou liberal, perceberão que estão perdendo. Então inventam algo que eu não sou. Creio que cada vez que ele é agredido, cada vez que é difamado e cada vez que mentem sobre ele e as pessoas descobrem que estão mentindo, isso o fortalece. Porque, sejamos sinceros, ele é um libertário. Ele não gosta de política. Nenhum libertário gosta de política. E o que ele está fazendo? Não está fazendo por si próprio. Ele está fazendo isso porque sente a missão, sente o desejo de ajudar, de se envolver. Eu te reconheci. Muito obrigado. Olha só, eu sou seu partidário. Eu sou seu partidário, que ótimo. Sou seu partidário. Sou libertário Obrigado. também. Obrigado. Eu sou libertário. É isso aí. Eu sou libertário, eu não me coloco em uma coleira para ser mandado por um político. É isso aí. A minha filha tirou uma foto com você outro dia, no Congresso. Que bom. Muitíssimo obrigado. Nós somos empreendedores. Vamos abrir daqui a pouco. Já temos a nossa marca. Eu estou vendo. Então queremos capitalizar para abrirmos. Opa, vejo Contamos que você com tem você. clareza do que quer. Gosto disso. Muito obrigado. Boa sorte. Nunca se esqueça do sapateiro. Com certeza. Obrigado. Que bom que vieram visitar o bairro, para que vejam que vocês não são como dizem por aí. Com certeza. É preciso vir falar com o povo. Não entram na 31, mas faz 40 anos que eu moro aqui e ninguém mexe comigo. Podem andar tranquilos. Claro que sim, por isso estamos aqui. E como andam as coisas?
Aqui no bairro, mais ou menos. Devagar, não é? É, devagar, como tudo aqui no bairro. Pelo menos você luta com garra. Claro, foi um prazer. Eu sempre vejo o senhor na TV. Olha só o que eu encontrei. Tem sua foto aí, Javier. Foto do Boca. Dá-lhe Boca. Pensei que não iam aparecer. Por que eu não viria? É que o pessoal da esquerda falou que... Como eu não viria? Disseram que você não apareceria aqui. A esquerda diz que para você sair do fundo do poço precisa cavar mais. Sim, o que queremos não é isso. Não são planos. Não é nada disso. Exatamente. É trabalho. É trabalho. Exato. Acredite que estamos comprometidos com isso. Obrigado. Por favor. Vocês são a nossa última esperança. Obrigado. Muito obrigado. E aqui na Vila 31 eles conhecem o Milei muito bem. As pessoas vieram aqui e me disseram, graças a Milei estou estudando economia. Essas coisas são fabulosas. Você é transversal. Eu sempre digo, você é transversal. Desde a classe alta até a classe mais baixa. Em La Quiaca, em Faimayá, em qualquer povoado que te conhecem. Está confiante? Nunca confiante, mas com vontade de seguir em frente. Desculpe, mas eu estou muito nervoso. Calma, tá tudo bem. Por favor, fique calmo. Eu acredito no senhor. Muito obrigado. Aqui se respira muito mais o liberalismo do que se imagina em determinadas camadas. O que levou à aniquilação da pobreza em vários lugares do mundo foi o liberalismo. Os preconceitos estão em toda parte, mas os maiores preconceitos estão entre aqueles que acreditam que eu não posso entrar aqui. Esses são os preconceituosos. Os trabalhadores não têm problemas comigo. Você sabe que Ricardo Lopes Murphy esteve aqui no início do programa e disse que você estava fazendo o kirchnerismo ao contrário, referindo-se à agressão. Bem, digamos que seja a opinião de alguém que precisa explicar que quer fazer o liberalismo em um espaço social-democrata e que, digamos, é nada mais, nada menos que um cavalo de Troia e um funcionário do Larreta. Certo. Você está dobrando a aposta? Não, estou apenas descrevendo a realidade. Digamos que alguns queiram olhar para o outro lado e outros não queiram declarar. Lopes Murphy não pertence ao espaço do Juntos pela Mudança, além desse acordo para esta eleição. Você não considera radical? Tem sido radical há muito tempo, não? Faz muito tempo. Ele deixou o partido há mais de 20 anos. Mas nessas eleições, para evitar o vazamento de votos da direita, Horácio Rodrigues Larreta combinou com Lopes Murphy para concorrer dentro do partido. Pare, você não tem que dizer isso. Você está dizendo que Rubinstein mentiu? Não, estou dizendo que o que o Rubinstein disse é verdade. Espera aí. Nefasto, hein? Está escrito e registrado. Está gravado. Isso é extraordinário. E foi muito interessante, porque durante a campanha, em vez de discutir as primárias, por exemplo, com seus concorrentes dentro das primárias, ou seja, Rubinstein, Lopes Murphy, apesar de me conhecer há muitos anos, falava mal de mim e me criticava. Ele me acusou de ser kirchnerista, de ser castrista e de ser chavista. Ele mentiu descaradamente sobre mim. Alguém que escreveu prefácios para os meus livros. Alguém que já me viu falar. Alguém que sabe como eu penso. Ele não apenas disse essas coisas, mas havia pessoas em sua equipe que também me rotulavam de nazista, sabendo que isso não tem nada a ver comigo. São tantas mentiras, tantas facadas nas costas que eu estou preocupado. Até onde eles vão para difamá-lo? Até mesmo os judeus votaram em Hitler. Os judeus alemães acabaram em Auschwitz. Vamos ter cuidado, porque ele pode entender de economia, mas como presidente ele pode ser Hitler. E eu digo seriamente, é ainda pior. Muito hitleriano. Claro, desde quando? Muito hitleriano. O discurso dele é filonazista. Que característica de nazista Milei tem? Ele tenta se colocar fora do sistema, mas dentro do sistema. Ele é apenas mais um político lutando contra outros políticos. Mas use um outro adjetivo, homem, por favor. É uma raposa. Eu nunca imaginei que aqueles que enchem a boca para falar da República, de valores e até mesmo de Deus, banalizariam o Holocausto e... para quê? Para ganhar 1 ou 2 pontos em uma eleição?
Com todo aquele ataque, quando me acusavam de nazista, diziam todas aquelas barbaridades, começaram a aparecer muitas personalidades da comunidade judaica dizendo: não, com o Milei não. Não com o Milei, porque não é esse o caso. Então comecei a receber muitas defesas muito importantes e toda essa dinâmica. Um dia fui convidado para ir ao templo de Borges. E lá também tive a alegria de conhecer Axel Vanish, um rabino, uma mente realmente brilhante. E a partir daí também comecei a interagir e a ter um crescimento espiritual muito forte. Eu converso com o Axel uma vez a cada 2 semanas, mais ou menos. Mas quando conversamos, são de 3 a 5 horas. Não são assuntos, digamos, aleatórios. Em geral, nas interações, ele me envia alguns temas porque sabe que eu sigo a Paraxá. Então as coisas chegam até mim e começamos a interagir. É um crescimento espiritual fabuloso e me deixa muito feliz. E em algum momento você não pensou, isso é demais, é impossível? Nunca. Nunca pensou em jogar a toalha? E desistir? Nunca. Não, nunca. Não. Nunca. Não vamos abandonar. Não importa o que façam conosco, não desistiremos. O que mais me lembro do primeiro ato no Parque Lezama é que tudo estava contra nós. Foi um grande calvário conseguir aprovação. E quando estávamos montando o palco, o pessoal da Prefeitura de Buenos Aires veio e quis encerrar o evento, porque eles disseram que nós tínhamos autorização para usar luzes, mas não para o som. Você percebia que tinha alguma má vontade do outro lado? Óbvio. Eles bloquearam as ruas, organizaram eventos no mesmo dia em que estávamos fazendo o nosso. Tudo o que fazíamos tinha uma pedra no caminho. É por isso que digo que até que cada evento termine e entremos no carro, fico com o coração na boca desde as 6 da manhã. De um lado e de outro, sempre querem acabar com os atos. Eles seguraram até o último momento para nos dar a data, para que a gente tivesse menos tempo para convocar as pessoas. E eles só nos deram a data quando a Argentina e o Brasil estavam jogando. Sabemos que nós, argentinos, gostamos muito de futebol e sabemos que nosso principal rival é o Brasil. Brasil e Argentina jogaram nesse dia. E estava cheio, transbordando de gente do início ao fim. E foi tudo perfeito. Não se tratava apenas de lutar contra outros candidatos e outros partidos, mas sim de lutar contra toda a burocracia estatal, que eles colocaram a serviço da sua própria campanha. Está prestes a acontecer a entrada triunfal de nosso herói da liberdade argentina e latino-americana, Javier Milei. Eles querem que ele caia, mas não podem derrubá-lo. Algo que eu nunca tinha visto na política argentina. A sensação de que o cidadão realmente gosta de você e o apoia. Eles têm um sentimento por você. Estamos muito acostumados a um candidato como Larreta ou Vidal, que não mexe com as emoções de ninguém e cuja maior demonstração de emoção é... A principal contribuição do Partido Libertário foi a presença. O Partido Libertário esteve em todos os eventos, foi notado, se destacou. Se você olhar as imagens, verá as bandeiras do partido. Além de ver a que ponto tínhamos chegado, é isso que eu digo que admiro no meu irmão. Olá a todos! Eu sou o leão! Rugiu a fera no meio da avenida! Correu a casta sem entender! Show de pânico em plena luz do dia! Por favor, não fuja de mim! Eu sou um rei em um mundo perdido! Eu sou um rei e te destroçarei! Toda a casta é do meu apetite!
Viva a liberdade! 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 Por que eles têm tanto medo da liberdade? Provavelmente porque se beneficiam muito do modelo atual. Porque somente eles progrediram. E nós estamos vivendo cada vez pior, apesar de trabalharmos mais a cada dia. Por que a maldita casta política tem tanto medo das ideias de liberdade? Eles vivem ameaçando que não é possível haver liberdade. Para onde eles estão olhando? Se os países que são mais livres são 8 vezes mais ricos do que os reprimidos, por que eles têm tanto medo da liberdade? Se nos modelos mais livres há 25 vezes menos pessoas pobres na classificação padrão e 50 vezes menos na classificação extrema, por que eles têm tanto medo da liberdade? Liberdade! Liberdade! A partir dos ensinamentos de nossos gigantes da liberdade, como Menger, como Bobauer, como Mises, como Hayek, como Rothbard, como Friedman, como Ayn Rand, como Nozick, brilhantemente sintetizados por Israel Kirzner. Não basta que o sistema seja quantitativamente superior. Porque se fosse injusto, nada disso adiantaria. E é por isso que queremos lhes dizer que o liberalismo não é apenas mais produtivo, ele é o único sistema justo! Vejam como tudo isso é louco. O fato de a esquerda nos acusar de sermos totalitários e ao mesmo tempo falar que eles são a verdadeira liberdade. Quando eles aplicaram seu sistema sangrento, isso sempre foi feito por meios violentos. Se Friedman estivesse aqui, ele diria: o socialismo é sempre e em toda parte um fenômeno totalitário. Temos a pseudo-oposição. Eles dizem que são um bloco homogêneo, que são a única maneira de deter o kirchnerismo. Então por que diabos eles não estão detendo? E também me lembro de que pedi que vocês rugissem alto, que fizessem ouvir o grito de liberdade. E vocês conseguiram, porque toda a casta política está com medo! Nosso modelo já está gravado no nosso hino! Ouçam, mortais, o grito sagrado! Liberdade! 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 Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Quanto vai conseguir? Não vou dizer. Quanto vai conseguir? Gol é quando a rede oposta se move. Quanto vai conseguir? 10, 12, 11, 8? Gol é quando a rede oposta se move. Milei, como se vê no domingo à noite? Como liberal. Eu espero a decisão do consumidor, a decisão do mercado. As pessoas poderão eleger e eu me sairei melhor ou pior. O povo vai escolher isso. Se eu for mal, será porque não sou a pessoa certa, porque não transmito bem os valores, porque não consegui convencer as pessoas. E se não, tem muitas pessoas que também têm condições de levar essas ideias, porque o mais importante é que não seja só uma pessoa. O Javier tem 500 virgens. Vamos ver quantos pontos ele ganha depois. São 500 virgens. Não podemos nos esquecer de que o Twitter é um microclima. Acho que o Ricardo é um baita candidato e terá mais votos do que o Milei nessa eleição. Não quero nada disso. Não quero nada disso. Eu espero que as pessoas não votem nesse personagem. Eu espero que ninguém vote nele. Ele é um marginal e deve ser um marginal na política. Um fenômeno que quero ver como termina nas urnas.
Entre as 6 e as 9 da noite, começam a chegar pesquisas de boca de urna, que mais tarde você percebe que são mentirosas, até que os fiscais de mesa começam a chegar. Os fiscais começam a enviar os resultados por mesa. E eu comecei a dizer, aí tem alguma coisa errada aqui. Você começa a ficar tão ansioso que não consegue se conter. Dale, trema casta, dale! Eu tô nervoso, não, ansioso. O governo não solta os dados. Parece que entramos para a história hoje. Sabíamos que se alcançássemos 10 pontos seria um milagre. Se além disso obtivéssemos 10 pontos e tirássemos um voto do traidor Lopes Murphy, seria um sucesso retumbante. A cidade de Buenos Aires tem 81% das urnas apuradas. Lembro que estava muito nervosa, toda contraída, correndo de um lado para o outro, mas pensei, o Javier vai ser deputado. Agora, Milei tem 13,66%. Foi um feito que ninguém esperava. Parecia a única louca a lançar números. Números tão grandes, tão altos. E, bem, nós atingimos esses números. E o Lopes Murphy conseguiu 11. Ou seja, ele com todo o aparato larretista, com o dinheiro, com o apoio da mídia, com a cumplicidade dos jornalistas. Os institutos de pesquisa, eu insisto, erraram. As pesquisas manipuladas pelo governo e a oposição. Como foram as pesquisas? Erraram. Também é verdade que os números mostram que estamos fartos dessa casta política que nos empobrece, porque estamos na Argentina 50-50, 50% de inflação, 50% de pobres. Que eleição, que loucura. Você esperava isso? Hoje, os números do Milei, se alguém estiver aí, foram... Quase 14%. Quase 14%. Muito impressionante para alguém que não tinha entrado na política até agora. Eleição impressionante de Javier Milei. Uma locomotiva que marcou quase 14 pontos. Terceiro lugar, uma eleição muito boa. Disseram que nós liberais éramos simpáticos, éramos bons para a TV, mas que não receberíamos nenhum voto. Ok. Depois disseram que não conseguiríamos vencer os votos em branco. Ok. Depois disseram que não passaríamos pelas primárias. Ok. Depois disseram que se tivéssemos sorte chegaríamos a 6 ou 5. Ok. E depois não passaríamos de 10. Ok. E agora somos a primeira força liberal na capital federal. Liberdade, 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 liberdade. Alguns políticos nos acusaram de perigosos. E claro que somos perigosos. Somos perigosos para os políticos inescrupulosos, parasitas inúteis deste país que nos empobrecem. Por que as pessoas mais humildes? De fato, nesse quadro se vê que Milei, por exemplo, obteve 20% dos votos em algumas vilas. É incrível. 20%? Por que isso aconteceu? Por que as pessoas votaram em um cara que, à primeira vista, pode-se dizer que é um fascínora? Sem querer desmerecer, elas votam menos no governo que supostamente é peronista, que é aquele que acompanha as pessoas mais pobres. O que mudou? Acreditam nele. Claro. Certo, em Milei. Acreditam em Milei. Em quem votou? Em Milei. Votou em Milei? Temos aqui um eleitor do Milei. 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 Votaram em Milei? Por que votaram em Milei? Acima de tudo, porque ele está do lado das pessoas que trabalham até a morte. As pessoas de quem roubam para financiar seus esquemas. Vocês consideram uma pessoa fascista, golpista, de direita, conservadora, genocida, amiga de Videla e seguidora de Hitler? Mais ou menos? Não? Pelo que entendi, você não é nada disso, ou não? Não, de forma alguma. Um dia, quando eu cruzar com algum político, algum presidente, vou lhe dizer as coisas como são. Porque eu vejo a realidade, me entende? Sabe quem perdeu na capital? Quem? Larreta.
A opção de Larreta. Jacob, o Larreta perdeu? A opção de Larreta é Vidal. E quanto ela obteve? 32,5, 33. Alguém que você ama profundamente está nos bastidores. Não, sem golpes baixos. Não é um golpe baixo, mas eu converso muito com o Javier Milei. Eu sabia que o seu pai estava no hospital. A Kari é sua irmã, é sua chefe, tudo para você. Entre todas as infelicidades que tive que suportar nessa campanha, tive o meu pai na UTI. E um jornalista extremamente infeliz saiu dizendo mentiras sobre o meu pai. Como eu sou um cara explosivo, eu poderia tê-lo mandado para o outro mundo. Um infeliz. Como foi isso? Não precisa contar exatamente. Eles contaram coisas falsas sobre os negócios do meu pai. Os que ele tinha, que vendeu quando se aposentou, entende? O acusaram de viver de auxílios do Estado, o que é falso. Me fale da sua irmã. Olha, o que a sua irmã é na sua vida? Ontem eu a vejo hoje e a vejo toda vez que ela vem com você. E você tem uma devoção por ela que me toca de um jeito muito especial. Esse vínculo que você tem com a sua irmã. Veja, você sabe que Moisés era um grande líder, mas não era um bom divulgador. Então Deus enviou Arão para divulgar a palavra. Bem, Nakari é Moisés e eu sou aquele que divulga nada mais. Sou apenas um divulgador. Depois do turbilhão que foi o primeiro turno das eleições, foi bom sentar e refletir com um companheiro de jornada. Existe uma relação muito fluida entre a batalha cultural e a batalha eleitoral, porque da batalha cultural surge algo chamado opinião pública. É por isso que você precisa ser aquele que causa impacto na opinião pública, mas também precisa que a sua própria gente seja aquela que colhe os frutos desse impacto na opinião pública. E nesse sentido, a figura de Javier Milei não tem precedente. Por quê? Porque ele conseguiu essa fluidez. Ele travou a batalha cultural sem descanso, sem quartel, sem um teto, além de tudo. E tudo o que ele estava semeando, ele cultivou e depois aproveitou politicamente. Ele colheu porque, por outro lado, se nós travássemos uma batalha eleitoral, mas não travássemos uma batalha cultural, seríamos um macrismo. O macrismo teve que fazer suas políticas públicas. Medir a população em termos de opinião pública constantemente, porque eles não tinham nenhum impacto real e não estavam interessados em ter. Dizer a verdade, dizer o que você pensa, como você pensa, é mais importante do que os políticos acreditam. Os políticos estão sempre se enrolando, sempre modificando o que realmente querem dizer, sempre fazendo estudos linguísticos para ver qual palavra vai agradar mais a certo setor. Javier não fez nada disso. Javier sai e diz o que pensa. Se você gostar, seja bem-vindo. Se não gostar, vá votar na mesma casta política de sempre. Alguém de vocês é a favor do roubo? Alguém de vocês é a favor da corrupção? Não! Alguém de vocês é a favor de que os políticos nos roubem 5 pontos do PIB? Não! Casta política, ouça bem! Vamos acabar com o Banco Central que rouba 5 pontos do PIB dos argentinos de bem! Bem, este é o momento em que, evidentemente, está chegando uma segunda parte da campanha, que terá de ser diferente. Alguns setores modificando o que essa primeira campanha tem sido até agora. Aí estão os candidatos. O Larreta tinha indicado a Vidal. Quem é a Vidal? Ela é o produto perfeito do laboratório de Durán Barba. Ela é uma camaleoa completa. Em um mês, ela pode defender uma posição e no outro mês pode defender algo completamente oposto. É a política puramente profissional, hiperassessorada. Ela diz exatamente o que precisa ser dito para vencer as eleições. Porque eu sei que a Argentina tem uma saída, que ela ainda está aqui e que é nossa. Vi isso nos médicos e enfermeiros que lutaram na pandemia. Vi isso nas crianças que choravam para voltar à escola e nos pais que defendiam a abertura das escolas. Eu vi isso nos comerciantes que lutaram para permanecer abertos. Eu vi isso e luto por essa Argentina. Por isso, em 14 de novembro, vocês vão definir em que país querem viver. Por seus pais, por seus filhos, por vocês mesmos. Não vamos nos render. Obrigada.
E o que as pessoas veem no Javi é que ele é genuíno. Tem pessoas que me dizem, não, mas o Javier não deveria dizer tal coisa. Mas veja, o Javier é realmente assim. Eu grito muito. Grito porque estou indignado. Porque estou cansado da casta política que dia a dia está roubando o nosso futuro. E se continuarmos assim, em 50 anos seremos a maior favela do mundo. Há quem diga que sou perigoso. Sim, sou perigoso. Sou perigoso para a casta política. Sabem por quê? Porque comigo acabam os privilégios dos poucos políticos que vão bem quando todos os argentinos vão mal. Ele não está assessorado. Que eu saiba, não. Todos sabemos com certeza que ele não está assessorado. Quando ele explode é porque está genuinamente irritado. Não me restam dúvidas quanto a isso. E há muito com o que se irritar nesse país, não é? Neste país sobram motivos para ficar com raiva. E, em particular, sobram motivos para irritar-se com a classe política. A Cristina lança Santoro para a eleição na capital federal. Ele é um intelectualoide, entediado, o típico funcionário público. O candidato que eles colocam lá para perder, para desempenhar um papel salvador no contexto do pior governo da história da Argentina. Creio no poder da solidariedade. Creio na democracia com sentido social. Faço parte de uma frente que defende o público e o privado, o mercado e o Estado, mas que entende que o interesse comum tem que estar acima do particular. E enquanto Javier defende o trabalhador e o cidadão comum... Os dados, Santoro! Primeiro os dados! Ele é o defensor do indefensável, dos ladrões da casta política. E ainda tinha a Bregman, inviável, como sempre. As ideias da Bregman não são discutidas seriamente na sociedade. A nossa proposta é reduzir a jornada de trabalho para 6 horas, dividindo as horas de trabalho entre pessoas empregadas e desempregadas, sem redução de salários e sem que ninguém receba abaixo do valor da cesta básica. Começando por implementar essa medida apenas em grandes empresas, poderiam ser criados 900 mil postos de trabalho reais. E os dois partidos da casta quiseram nos provocar para entrarmos num debate com eles, para entrarmos em uma briga com eles. E nós evitamos a armadilha. Sabem do que eu quero falar? Do modelo de castas. Todos eles, de uma forma ou de outra, aderem à ideia de que onde há uma necessidade, há um direito. Sabem qual é o problema disso? Essas necessidades são infinitas. E quando você cria um direito, alguém tem que pagar por ele. E sabe qual é o problema? Os recursos são finitos. Portanto, necessidades infinitas, direitos infinitos, recursos finitos. Ou seja, isso é inconsistente. Leva a crises fiscais, crises que só beneficiam a casta política porque implicam em um Estado cada vez maior. Em resumo, esse é um modelo decadente que só favorece a eles, a casta política. Você está pedindo para poder viver em liberdade. Está pedindo que seu trabalho seja para progredir e não apenas sobreviver. Está pedindo que a sua renda não evapore. Está pedindo para caminhar por ruas seguras. E que seus filhos não tenham que deixar o país. Não está pedindo muito. Mas no nosso país, onde os políticos têm todos os privilégios, isso parece demais. Vamos pôr um fim nisso. E para isso não podemos ser mornos nem negociar com corruptos. Está pedindo para poder viver em liberdade. E cada vez somos mais. Em novembro, com o seu voto, começamos a transformar a Argentina. Somos muitos. Somos milhões que podemos começar a construir outra história para nós e para toda a Argentina. Temos o poder de decidir o que não queremos mais para as nossas vidas e o que queremos que nos identifique como pessoas e como país. Cada voto é uma decisão de vida. Neste 14 de novembro, pedimos que, por favor, junte-se a nós com o seu. É claro que eles não tinham propostas nem ideias, esquece. Eles estão acostumados com slogans. Eles ficaram perdidos e disseram, o que vamos fazer? Eles mesmos não sabiam o que fazer. Eu acho que eles não sabiam o que fazer, a não ser copiar. Se o governo imprimir dinheiro sem controle, o dinheiro valerá cada vez menos e haverá inflação. É um fenômeno que começou a surpreender a todos, inclusive a nós. Candidatos dos outros partidos começaram a incorporar ideias ou frases liberais em seus próprios discursos. Tem um eixo que compartilho profundamente com Milei, que é a liberdade.
Milei tem razão. Nada justifica que a sua liberdade seja pisoteada. Eu compartilho de algumas das ideias do Milei, especialmente a defesa da liberdade e da autonomia, mas eu também gostaria de dizer uma coisa. Por que você não se manifestou quando tivemos que aguentar um governador da província de Buenos Aires que disse: vamos colocar uma máscara contra coronavírus? Por que desapareceu da imprensa? Quem não votou no governo se sentiu desamparado. As economias derreteram, as pessoas estavam morrendo e nos prenderam. Por que não se manifestou? Hoje você tem a lei dos aluguéis. Em que vota? Pela revogação? Revogação total. A lei dos aluguéis foi um erro. Essa lei precisa ser revogada. Vou lutar pela revogação. Eles começam a dizer as mesmas coisas que nós. Começam a defender nossos ideais, nossas afirmações. Isso é ótimo, é perfeito. Bem recebido. Isso me deixa feliz. O problema é que a pessoa fica indignada quando diz: por que não colocam isso em prática? Por que não revogam a lei dos aluguéis? Por que vocês não começam a reduzir os impostos? Meu nome é Ronasto Rico, diretor da Associação Argentina de Contribuintes. Propusemos nunca aumentar os impostos. Assinamos o compromisso fiscal. Lembro-me de que o assinei ao vivo. Não aumentar impostos, não criar novos, e farei todo o possível para reduzi-los. É isso, e se não, que Deus e a pátria cobrem. Assinamos ao vivo. Esse é o compromisso de Milei com os argentinos. Se ele não cumprir, joguem pedras nele. Eu me lembro que a mentirosa da Vidal, no debate, replicou a minha frase. Não votaremos por novos impostos e não votaremos para aumentar os existentes. Muito bem, Maria Eugênia Vidal. Javier Milei, sua vez. 1 minuto e meio. Bem, antes de mais nada, eu estou feliz. Ganhei o debate. O Juntos pela Mudança aumentou os impostos. Eles dizem que reduziram. Além disso, na cidade autônoma de Buenos Aires, eles também aumentaram. Por que não reduzem agora? O pessoal da Sociedade Argentina de Contribuintes ficou muito irritado, porque enquanto nós assinamos um papel com um compromisso, eles fizeram toda uma encenação, assinando papéis que poderiam ser quaisquer papéis. Este é o nosso compromisso. O compromisso de não aumentar impostos nem criar novos impostos. Bem, eles são assim. Olham numa pesquisa, focus group, o que as pessoas querem ouvir e dizem. Todos eles começaram a se disfarçar de liberais, começaram a incorporar o liberalismo, porque o que estávamos colhendo era tão impressionante que eles tiveram que começar a enganar e mentir para o eleitorado, para que muitos votos não fossem para o Milei. Seus votos estão sob disputa. Seu voto é desejado pelo PRO, pelos radicais. Todos querem seu voto agora. Você se tornou uma estrela política, um rockstar da política. Eu também vejo que isso está empurrando a sociedade para a direita, e em particular para o Juntos pela Mudança. Não. O capitalismo é um sistema econômico de produção de bens e serviços que até o momento provou ser o mais eficiente em relação ao modelo coletivo socialista e comunista. Quando o Muro de Berlim caiu, foi porque eles queriam consumir o que se consumia do outro lado. E a campanha acaba se voltando para a direita. Hoje eu ouvi uma propaganda da Patrícia Bullrich, a propaganda de Vidal. Santoro? Espero que termine já nesta quarta-feira. Se durar mais 15 dias, não sei onde o Santoro vai parar. E ele disse: como todo mundo está correndo para a direita, eu estou correndo para o centro. Acho que tem de ser Estado e mercado, não Estado ou mercado. É o máximo de mercado possível e o máximo de Estado necessário. Ele já disse que quer mudar. O ritmo da campanha foi ditado pela direita reacionária de Milei. A realidade é que, nesse contexto, ter conseguido mudar o eixo do debate fez com que as ideias de liberdade estivessem no centro das atenções durante toda a campanha. Isso é um triunfo. Quando já estava descarada a maneira como a gente era copiado, não apenas na mensagem, mas também na forma e até mesmo na estética com que essa mensagem era transmitida, nós tivemos que continuar a nos manter disruptivos e originais. Quando eu disse que queria criar as aulas, eles me disseram: ninguém vai assistir às aulas. Eu disse: bem, não importa, eu quero que haja aulas, porque como o político gosta que você seja ignorante. Queremos que vocês sejam sábios para poderem sair da miséria. Toda vez que havia uma aula pública, as pessoas ficavam loucas para ouvi-lo falar de economia. O imposto inflacionário é um imposto altamente regressivo que atinge os mais pobres de 25 a 30 vezes mais. Por isso tem o ditado que diz que os progressistas amam tanto os pobres que tudo o que fazem é multiplicá-los. É uma utopia acreditar que o Estado funciona. O Estado sempre funciona mal.
Acredito que o principal mérito de Javier Milei é ter adotado, endossado e promovido as ideias liberais, com uma profundidade que não vinha sendo vista nos últimos tempos. A inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. E toda vez que a oferta de moeda crescer acima da demanda por moeda, isso vai gerar uma perda de poder de compra, o que fará com que todos os preços expressos em unidades monetárias aumentem. E isso é chamado de inflação. Essa dualidade de estar na batalha cultural e também na política, dando aulas de economia em praças com um trailer. Um professor da escola austríaca, que as pessoas pegavam um ônibus e viajavam 2 horas para ouvir. Uma coisa incrível. Aqueles que defendem a tentativa de combater a inflação por meio do controle de preços basicamente pensam que se trata não de um problema monetário, mas de um problema de quem está aumentando os preços. Portanto, eles acham que podem controlar a inflação com o controle de preços. A batalha cultural é como uma disputa em que os socialistas sempre foram a maioria e os liberais geralmente são poucos. E a maioria das pessoas de bem está assistindo como espectadora. Independentemente do que se faça, é moralmente obrigatório participar da batalha cultural para que nossos direitos e liberdades sejam respeitados. E o interessante é que hoje 70% dos argentinos consideram a inflação um fenômeno monetário. No fundo, acredito que estamos vencendo a batalha cultural em diferentes aspectos. Mas assim como meu querido amigo Armando Ribas publicou um livro dizendo que o milagre argentino foi Alberti, e acredito que um segundo milagre argentino é Javier Milei. Entre nós, liberais, incluindo-se Javier Milei, não há concordância em todos os aspectos. Não somos um rebanho, como eu já disse várias vezes. Detestamos o pensamento único e valorizamos a troca de ideias. Uma vez eu estava em uma das aulas e tinha um repórter da C5N. Ele tinha ido conversar com as pessoas e estavam indo para a aula. E quando o repórter entrevistava as pessoas que estavam na aula, elas defendiam muito bem. O que achou da aula? Muito boa. O Milei me pareceu ser direto no bom sentido, uma coisa que muitos outros políticos não são. Além disso, eu entendi muito bem tudo o que ele explicou. Eu fiz algumas anotações, aprendi e saí feliz. Ele é um gênio da economia. Eu não sei por que ele está aqui e não lecionando em Harvard. Eu adorei. Estou ansiosa pela segunda. Não vou perder nenhuma delas. E vamos, Milei, por favor. Uma esperança de verdade. O tempo do coletivismo acabou. Chegou a hora das ideias de liberdade. Avancemos para a liberdade. Avancemos para a prosperidade. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Obrigado! Como nosso principal ativo são as pessoas a pé, o militante, a pessoa comum, o que fizemos foi convocar uma campanha popular. Uma campanha feita pelas pessoas, com seus próprios meios, com sua própria criatividade, agindo como podem, onde podem, com o que têm, em favor da mensagem e a favor de Milei. Eu me sentia muito próximo das ideias e não sabia como nomeá-las até ouvir Javier. Então, em algum momento, eu diria que ele era mais professor do que os que eu tinha na escola. A gente se reunia para panfletar. Nos dividíamos em grupos, nos reuníamos em uma esquina, tudo por meio de redes sociais, porque não há dinheiro para apoiar os militantes. Eu sentia que estava contribuindo para tudo isso. Talvez não fosse a maior contribuição, mas me sentia orgulhoso. Se me envolvi com tudo isso, além da confiança que tenho no Javier, é porque estou cansado da realidade do meu país. E a única coisa que pode levá-lo adiante são as ideias de liberdade. Nós tínhamos os militantes mais bem treinados da Argentina. Então tínhamos uma campanha descentralizada, com agentes livres. Eles agiam por conta própria, levando a mensagem liberal a todos os lugares. Os Juntos pela Mudança e o Frente de Todos estão fazendo as coisas tão mal que o Javier Milei, na sua primeira eleição, obteve 13,6%. É um voto de protesto. Não é protesto, é de alguém que se sente representado. Temos orgulho do que propomos. Propomos um mercado livre, o capitalismo. Somos a solução para os problemas do mundo e tiramos 70% da população mundial da pobreza. Em todas as redes sociais, o político mais mencionado na campanha de 2021 foi o Milei. Fizemos um bom trabalho nas redes sociais, todos. Isso é entre todos. Eles pagam aos trolls. Temos pessoas que defendem ideias. Um exército. Um exército. Você não pode tê-lo, você não pode compreender como é. É totalmente inorgânico. Temos uma enorme capacidade de instalação e agenda. O Milei disse que temos que dolarizar. Toda a política está debatendo se deve-se ou não dolarizar. É impressionante o que temos.
Quando olham os números da nossa campanha, colocam, por exemplo, o investimento em redes sociais. Todos têm investimento fenomenais e nós, zero. Claro, nós mesmos gerenciamos. Qual é o atrativo das redes do Javier? Sim, elas não são gerenciadas por um community manager. Você posta uma coisa no Twitter pela manhã e se o dia inteiro for bom, algum programa de TV comenta à noite. Na campanha, verificamos isso muitas vezes e é mais barato colocar no Twitter e fazer com que seja comentado na TV do que tudo o que é necessário para conseguir que um jornalista fale. O que o Milei chama de casta política hoje se padronizou. Todo mundo fala disso. Para todo mundo é o mesmo. A casta política. Gritamos como se fosse um gol. Vamos, Feynman! Vamos, Feynman! O Larreta não contratou só uma empresa de consultoria dedicada a redes. Ele contratou 100% das empresas de consultoria dedicada a redes. O famoso Focus Group, e esse sim, e esse não. São 50 pessoas corrigindo um post do Twitter. Para com isso. E é assim que são postados. Postagens que não dizem nada, não comunicam nada, não geram nada e recebem 200 curtidas e 5.000 visualizações. E estão gastando $1 milhão. Na lista do Juntos pela Mudança, havia muitos não liberais, embora eles tivessem tentado se infiltrar entre alguns liberais. Portanto, o trabalho era mostrar quem estava na lista do Juntos pela Mudança. Mostrar às pessoas em quem eles iriam votar em nome do liberalismo. Mas foi mais do que apenas um papelão. Veja o que esse cara estava dizendo antes. As pessoas estavam se dando conta. As redes sociais dão acesso instantâneo ao arquivo, favorecendo assim Javier, que diz a verdade e é honesto, e desfavorecendo outros políticos que mentem. Vencemos essa batalha também nas redes sociais, assim como vencemos na mídia tradicional. Não foi com dinheiro, não foi com manipulação, não foi com controle. Foi porque deixamos livres aqueles que apoiaram o projeto. Até pouco tempo, falar de liberalismo era ruim. Hoje, contudo, isso mudou. E falo em nome de muitas pessoas que nos precederam e que fizeram muitos esforços nessa batalha cultural e não a viram florescer. Graças à liderança e ao espírito indomável e nobre de Javier Milei. Muito obrigado. Argentina! 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 É assim que o liberalismo deveria ser. Um liberalismo alegre, que celebra, que se diverte. Não como os habituais amargos e solenes, que já não convencem ninguém. Geralmente, nas campanhas, o lado que está se divertindo é o que vai sair melhor. Os atos demonstraram às pessoas, antes do dia da votação, que éramos muitos. Porque antes, o liberalismo era visto como um grupo pequeno, como se não tivéssemos passado no voto em branco. Por isso, as pessoas não queriam desperdiçar voto, uma opção que recebia poucos votos. Vendo os atos, as pessoas pensaram, eu não vou desperdiçar nenhum voto, eles vão receber muitos. Sou uma pessoa muito crente e realmente acredito que agora é o momento da mudança, porque vejo que as pessoas estão começando a entender e a enxergar. Deus vai nos ajudar. As coisas vão se encaixar. Sempre temos obstáculos, você sabe. Mas se observar, sempre acabamos nos saindo bem e alcançamos o que queremos fazer. Esse tinha que ser o liberalismo. Tinha que ser isso, tinha que ser aguerrido, tinha que ser forte, mostrar um pouco os dentes, ou seja, tinha que ser esse tipo de liberalismo. Um liberalismo que se sustenta, que não pede perdão por ser liberal. Javi, meu bom amigo, nessa campanha estaremos contigo. Vamos torcer de coração o liberal que acordou minha nação. Não me importa o que diz uma crista radical, está claro na Argentina. Comunismo, liberdade! Almas livres! Leões gloriosos! Liberdade, liberdade, liberdade! No início dessa campanha eu disse que não vim para guiar cordeiros. Eu disse que vim para despertar leões. Vocês despertaram, rugiram e hoje a casta está assustada. Estamos às portas de uma grande crise, mas ao contrário de outras vezes, agora tem uma luz no fim do caminho, porque estamos vendo o renascimento da liberdade.
Isso pode ser mudado entrando no sistema, lutando de dentro para fora. Temos que pôr fim ao status quo, mas isso requer coragem para enfrentar a casta política. É por isso que eu peço a vocês que se juntem, que sejam protagonistas. Não fiquem só na arquibancada. Não sejam meras testemunhas. Peço que entrem na lama. Peço que lutem a batalha. Me ajudem a mudar a Argentina. Vamos nos tornar uma potência novamente. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Liberdade, 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 liberdade. Gostaria de enviar uma saudação a um personagem que admiro, que se chama Javier Milei. Os eleitores do interior dizem, não consigo encontrar o Milei na cédula. Vocês não podem votar em Milei no interior porque ele é candidato pela cidade de Buenos Aires. Se eu fosse argentino e morasse em Buenos Aires, não hesitaria em votar em Javier Milei. Ele é um político formidável, um grande comunicador. Eu o vejo com grande simpatia. Podemos tirar uma foto para o meu filho? Sim, claro. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Anote o nome da sala de aula. A sala se chama Sala Liberdade. De Corrientes, capitão! Isso é fiscal para o Milei! Nós trabalhamos muito, fizemos o nosso melhor e agora estamos esperando que o maior número possível de portenhos se junte a nós para seguirmos em frente. Liberdade, 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 liberdade. Javier Milei fez uma excelente eleição na cidade. A equipe de Vidal esperava um número mais próximo de 50 e esperava um Milei estagnado entre 13 ou 14. 13 já seria bastante. 13 seria bastante. 17 é muitíssimo por ser a primeira eleição. Está claro que a revelação destas eleições é Javier Milei. Maria Eugênia Vidal não chega a 50%. 47,03. 25, Leandro Santoro. Um peso mais ou menos histórico. E 17, Milei. Uma enorme votação de Milei. Ficou acima das nossas expectativas do início da campanha, quando medíamos 5 pontos. Isso gerou esperança. Tem um cartaz muito emblemático que diz Aeroporto de Ezeiza ou Milei. Isso está se cumprindo. Há muitos jovens que estão dizendo, eu não quero ir embora. Ainda temos que dar uma chance a essas ideias. Sair literalmente do nada e obter 17% é um grande triunfo. Em primeiro lugar, o que eu quero fazer é agradecer a toda a militância, a cada um de vocês que saiu para lutar, centímetro a centímetro em cada espaço da cidade. Vamos nos lembrar de que até pouco tempo, ser liberal era uma vergonha. E hoje temos orgulho de sermos liberais! Liberdade, 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 liberdade. E o fato é que o liberalismo venceu o debate! O liberalismo voltou ao centro do palco! Por isso, quero deixar claro que a vontade de cada um desses integrantes maravilhosos do A Liberdade Avança é que esse seja apenas o primeiro passo. O primeiro passo para a reconstrução da Argentina! Poderíamos ter o microfone dentro da Câmara dos Deputados para podermos relatar tudo o que acontece lá dentro. Acho que como a mensagem de Javier traz a esperança, à medida que avançamos, o A Liberdade avança. Mais pessoas o conhecem e votam nele.
O liberalismo é o respeito irrestrito pelo projeto de vida do próximo, baseado no princípio da não agressão e em defesa do direito à vida, à liberdade e à propriedade. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Liberdade, 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 liberdade. Por fim, eu quero que saibam que a partir de amanhã começaremos a percorrer todos os cantos da Argentina para que em 2023 haja uma votação liberal em todos os cantos do país. Os liberais são considerados a força política mais adequada para resolver os problemas da economia e da inflação. O discurso liberal cresceu muito. O que o Javi fez em sua campanha? Disse que devolveria seu subsídio. Alô, Jonathan? Javier, querido. O que está fazendo, Jonathan? Você ganhou os 370 mil pesos. É muito dinheiro. Está contente? Eu estou que não caibo em mim. Ele está cumprindo todas as coisas que disse. E ele cumpre tudo o que diz. Sabe por que o Milei está crescendo? Porque a sociedade que estuda e trabalha está começando a se cansar rapidamente dos políticos que prometem e não cumprem. Por isso aparecem fenômenos como o Milei. É incrível. É um fenômeno que precisa ser levado a sério. Acho que o Javier Milei já mudou a Argentina. Agora todos estão brigando para saber quem pode usar melhor a palavra liberdade em algum texto que enviam para uma de suas redes sociais ou em alguma entrevista na televisão. Quem quiser se tornar presidente em 2023 vai ter pelo menos que mentir que fará um governo liberal. Javier, presidente! Javier, presidente! Hoje o anjo exterminador é Milei. O Milei está crescendo em todo o país. É provável que ele entre nas urnas? Sim, é provável. E agora, com o que está acontecendo na Argentina no nível político e também no nível acadêmico e intelectual, com fundações e instituições de grande peso, para prognosticar ou projetar o futuro, não basta olhar para a superfície do oceano. É preciso ter coragem de mergulhar e olhar para as correntes subterrâneas. E as correntes subterrâneas na Argentina são muito otimistas. Podemos gostar ou não do Milei, mas ele é uma grande revelação política dos últimos 2 anos. Sem dúvida, hoje ele está competindo em pé de igualdade com todos eles, ou se preparando muito bem para 2023, para ter a sua própria candidatura. Nunca pensei que teria um irmão candidato a presidente. Hoje, Milei é o político com melhor imagem no país. Começou suave. Tranquilo. Tem 52% de imagem positiva e superou Horácio Rodrigues Larreta, que vinha liderando o ranking. Pensaram que era um fenômeno que não se sustentaria. Era um fenômeno de bairro. No entanto, hoje, Javier é reconhecido não apenas em todo o continente, mas em todos os países de língua hispânica como principal ponto de referência liberal libertário. Não pensava que era tão conhecido deste lado do Atlântico. Javier Milei e todos os integrantes do A Liberdade Avança são o que são graças a todas as pessoas que nos apoiaram durante a campanha e que continuam a nos apoiar. Todos contribuíram com o seu grão de areia para que isso se tornasse uma realidade. Quando tive que escolher quem deveria contar a história, eu disse Santiago. Porque nós temos uma história que contamos com o coração. Nós amamos a liberdade, respiramos liberdade e estamos dispostos a dar nossas vidas pela liberdade. As pessoas começaram a despertar para as ideias de liberdade. E se as ideias de liberdade ressurgirem mais cedo ou mais tarde com Milei e sua equipe ou outras pessoas, as ideias de liberdade vão voltar. E faremos com que a Argentina volte a ser grande. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Muito obrigado! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui.
você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares que percebem o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha e buscando informação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. A nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura aqui e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este, que você acabou de assistir, é a nossa comunidade de membros. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha fazer parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma.